Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Zé Lucas, volante do esporte, pode ser um ótimo reforço para o Glorioso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre as boas novas visando a sequência. Clássico vovô, clássico da rivalidade, estreia na Libertadores. E um pouquinho mais sobre Medina. Pois é, galera, começo falando a respeito das boas notícias visando o clássico de quinta-feira contra o Fluminense às 19h30 no Maracanã pelo Brasileirão. O clássico do próximo domingo às 17h30 contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca no Newton Santos. E o jogo da quarta-feira, 18 de fevereiro, às 21h30, contra o Nacional na altitude de Potosí, na Bolívia, pela pré-Libertadores. O Botafogo tem uma sequência pesada e precisa de profundidade no elenco, precisa de mais jogadores. Ontem apareceram no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, os zagueiros Ítalo e Riquelme, além deles o volante Wallace Davi. Aqui ainda não entrei na parte técnica, mas nas possibilidades para o técnico Martim Anselmi trabalhar com um grupo maior, até pensando numa mescla no jogo contra o Flamengo entre duas partidas importantíssimas, uma pelo Brasileirão e outra pela Libertadores. Lucas Vidalba, ponta direita, que veio do Nacional do Uruguai e poderá atuar como um ala direita com Anselmi. E o lateral esquerdo, Johan Hernandes, que veio do Milionários da Colômbia e poderá atuar como um ala pela esquerda com Anselmi, já tiveram os vistos de trabalho emitidos e agora esperam também os nomes no BID para que possam atuar contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Tanto Vidalba quanto Hernandes precisarão estar no boletim informativo diário da CBF até amanhã, quarta-feira. Então, o Botafogo podendo contar com mais jogadores. Só que não é só isso, galera. Quem não estreou ainda na temporada com a camisa do Fogão em jogos oficiais? Cris Ramos, centroavante, e Joaquim Correa, meia atacante, um jogador que pode fazer um papel de segundo atacante até, ou de um meia ao lado do Montoro, por exemplo, e até mesmo de falso 9. Vejam que interessante, estamos aqui com os créditos das fotos do Vitor Silva, do Fogão. E essa foto foi tirada no dia 2 de fevereiro. Foi postada ontem, ou carregada ontem pelo Botafogo, em 9 de fevereiro, mas a foto foi tirada no dia 2, ou seja, na segunda-feira da semana passada. Aí parecia que o Joaquim Correa estava em transição. Agora, fotos da sexta-feira, 6 de fevereiro, fotos também carregadas ontem. Aqui vocês veem o Joaquim Correa no aquecimento, normalmente, dando aquele tapa com a parte interna do pé e treinando com o grupo. Ali na foto, o Jordan Barreira aparecendo também com o Joaquim Correa, que parece se aproximar, então, da estreia na temporada com a camisa do Fogão. Tomara que Martim Anselmi tenha o Joaquim Correa à disposição já no próximo jogo contra o Fluminense, na quinta-feira. E o Wallace Davi treinando também, outros jogadores, o Alan, que não atuou contra o Vasco no último domingo, foi expulso no banco de reservas, o Danilo também, o Arthur. Então, as fotos aí do Fogão. Tomara que o Joaquim Correa já tenha condições contra o Fluminense, quem sabe não apareça até como titular contra o Flamengo no jogo do Campeonato Carioca no próximo domingo. Além deles, galera, Bastos jogou a partida inteira contra o Vasco, naquele gramado pesadíssimo, muita chuva anteontem em São Januário, e suportou o jogo, e foi bem o Bastos. Será que vai ser titular? E eu acredito bastante contra o Flamengo, e na altitude ele consegue jogar, ainda não consegue, mas são mais possibilidades para o treinador. Beleza, Fabiano, falou a respeito dos atletas que estão na casa, e o Botafogo vai se reforçar? Está no mercado para isso, galera. O Botafogo tentando trazer o Zé Lucas do esporte. Ontem o Felipe Sil da ESPN informou que o Botafogo já chegou a um acordo verbal com o atleta. O garoto tem 17 anos, então o Botafogo chega a um acordo com o staff do atleta, segundo o repórter da ESPN, e agora
tem que acertar os detalhes, tudo, claro, com o esporte. O Botafogo, se trouxer esse jogador, vai ter provavelmente resultado esportivo, posteriormente resultado financeiro. É um volante de muita qualidade e vamos observar aqui como vem trabalhando o técnico Martim Anselmi, galera, para entendermos já possibilidades para o Zé Lucas na equipe do Botafogo. O Martim Anselmi contra o Vasco, por questão de necessidade, teve que jogar com o Matheus Martins um pouco mais aberto, embora ele tenha vindo um pouco mais para dentro também, e com o Natan também um pouco mais aberto pela esquerda. Mas, na verdade, o treinador vem num 3-4-2-1, geralmente. O Santiago vinha fazendo essa função um pouco mais no corredor interno pela direita, com o Montoro pelo corredor interno aqui no lado esquerdo. Os alas vêm subindo. Vitinho pelo lado direito e o Telles pelo lado esquerdo. Por dentro, geralmente, 2 meias. Só que o Santiago se machucou, ainda não temos maiores informações, esperando aqui que não seja nada tão grave assim. E se o Medina, por exemplo, chegar, pode jogar por aqui. Ontem, ele jogou mais ou menos no setor do Montoro, pelo Estudiantes, num primeiro momento, depois atuou também flutuando. Pois bem, galera, vamos primeiro ao Zé Lucas. O Danilo vem muito bem fazendo transição, aparecendo com a bola, trabalhando curto no meio-campo, muita dinâmica e, por vezes, aparecendo na área e fazendo gols. O Danilo fez 2 gols contra o Cruzeiro e 2 gols contra o Grêmio, aparecendo na área, muita infiltração. O Alan vem ficando mais para o Danilo sair, embora o Alan também venha dando dinâmica. Se o Zé Lucas chegar, enquanto ele não tomar a vaga do Alan, ele pode revezar com o Alan. Se porventura o garoto tomar a vaga do Alan, ele pode fazer muito bem esse papel de pegada, marcação, roubada de bola, dando essa liberdade ao Danilo. Só que o Zé Lucas também tem qualidade para encostar aqui com dinâmica, toques curtos. Ainda não pisa na área, o Danilo é mais experiente, o Danilo já é um jogador pronto, e o Zé Lucas tem muito potencial, mas o Zé Lucas pode dar essa proteção ao Danilo. O Botafogo pode ter Zé Lucas, Danilo, Santiago e Montoro. O Alan está jogando bem, espero que cresça ainda mais com a nossa camisa, mas volante nunca é demais. Que o Botafogo traga o Zé Lucas, vai ganhar muito, garoto, ou tende a ganhar muito, garoto tem muita qualidade, muito potencial. E aqui, galera, o Medina pode entrar também. Se o Zé Lucas não estiver pronto ainda e o Medina pode jogar como volante, Santiago ou Correia ou Barreira por aqui com o Montoro, Arthur Cabral e aqui Medina e Danilo. Um pouco menos de imposição na marcação, mas muita qualidade nesse meio-campo do Fogão. Então, Botafogo podendo ter ótimas peças. Medina, ontem o Estudiantes jogou contra o Riestra, venceu por 1-0. O Medina saiu aos 40 da segunda etapa. Estávamos em live no Glorioso Play, eu, Pedro Schilling e o Thiago Grachê. Quem tiver Twitter, vá ao Twitter do Schilling, ele postou o vídeo da saída do Medina e o Schilling acredita que pode ter sido uma despedida. A torcida realmente ovacionou o Medina, aplaudiu muito e o Medina aplaudiu de volta a torcida. Isso acontece em vários jogos, mas eu também quero acreditar que tinha algo mais ali, galera. A situação segue a mesma, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo. O Botafogo e o staff tentando convencer o atleta a vir logo para o Glorioso. O staff do jogador. Porque entre o Botafogo e os empresários estava acertada a situação, agora o Medina tem que querer vir para o Fogão logo. O Botafogo segue contratando, ou melhor, segue querendo contratar jogadores de qualidade. Se chegarem ao Fogão, Zé Lucas e Medina ao meio-campo, ganha ainda mais potência, ainda mais qualidade, ainda mais competência. O Botafogo tende a disputar nas primeiras posições se mantiver uma base, mantiver o elenco, se não perder jogadores também qualificados, como Montoro, Barreira, Danilo e outros. E eu acredito no Botafogo buscando
mais jogadores, além do Zé Lucas, além do Medina, Botafogo no mercado, com outros nomes surgindo, como eu venho falando por aqui, e vamos esperar, então, as cenas dos próximos capítulos. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, isso é fundamental para o nosso crescimento, e vamos passar logo dos 60 mil inscritos. Depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui, nem vídeo, nem live. Todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estou de segunda a sexta, às 13 horas, ao vivo, no Placar Aberto, com André Garoni, José Ilan, Raíza Simplício e o Paparazzo. Todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play, onde estou com os meus amigos Thiago Graxê, Pedro Schilling e Matheus Medeiros. É muito trabalho, mas é muito bom. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!